Oi, pessoal! Trago o resumo do capítulo 74 de Sortilégio. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Sexta-feira, 4 de agosto. Capital, Lisete acompanha Lete na Associação Luz de Vida. Alessandro procura Bruno no hotel. Diz que não estava tão enganado, que ele teve a ver com o vídeo de Kátia e por isso cedeu à pressão dele. Bruno diz que se foi embora de casa é porque já não aguentava mais, mas que ele não pense que ganhou porque ele vai se livrar dele, pode apostar. Alessandro diz que é claro, mas que agora não, porque ele não foi sozinho. Nesse instante, o agente se aproxima de Bruno e diz que quer falar com ele e diz que quer fazer algumas perguntas. O agente começa a falar sobre Ulisses e o sequestro da Maria José. Bruno conta para o agente a história que Helena e Jorge e ele combinaram para fazer parecer que realmente o Ulisses armou tudo sozinho. Vitória cuida de Fernando com muito amor. Fernando diz que Vitória é o seu consolo, a paixão dele. Maria José diz a Raquel que acha que sonhou com seu sequestro, que era um lugar amplo e tinha uma mulher que gritava. Raquel diz a Maria José que garante que é a Maura, que ela a levou naquele dia para ver uma casa. Bruno está com Maura quando Mateu liga para ela, diz que quer dinheiro para sair da cidade com os amigos dele porque se a polícia pegar ele, ele vai dizer tudo o que sabe. Bruno manda Maura marcar um encontro com Mateu. Depois Bruno liga para Eric, diz que Mateu já falou com a Maura e já está certo o lugar e a hora em que ele vai morrer. Emiliano pede para Maria José ir ver Porfírio e diz que Helena garantiu para ele que ela é neta dele de verdade. Maria José diz a Alessandro que cada dia que passa aceita mais e mais o carinho e o amor dele. Alessandro diz que ela é tudo para ele. Maria José diz que sabe porque ele soube fazer ela se sentir segura e ela voltou a se apaixonar. Mateu manda os amigos se esconderem e vai ao encontro de Maura. Maura está em seu carro e por telefone diz a Bruno que está morrendo de medo. Bruno diz para Maura não se preocupar, que tudo vai correr bem. Mateu se aproxima de Maura e ela entrega o dinheiro para ele. Mateu sai contando o dinheiro. Bruno acerta um tiro em Mateu e em um dos seus amigos. Eric acerta um tiro no outro, mas acaba ferido também. Eric pede a ajuda de Bruno e Bruno manda Eric ir para o inferno e diz para ele se virar. Eric chama Bruno de infeliz, cretino e diz que agora sim ele vai pagar. Bruno pega o dinheiro e o celular de Mateu e foge com Maura. Maura chega em casa descontrolada e diz que Bruno matou aqueles caras. Bruno pergunta o que Maura queria, se aqueles bandidos matassem eles. Maura diz que quer voltar à sua vida normal, que não quer aquilo. Bruno diz que agora é muito tarde e Maura vai ter que aguentar. Eric chega na casa do primo muito mal e pede a ajuda dele. Pela manhã, o agente Ortiz informa a Alessandro que o corpo de Mateu e dos seus amigos foram encontrados e diz que parece que eles morreram em um tiroteio. Fernando começa a fazer sua terapia com Irene. Júlia cuida de Eric. Vitória conversa com Felipa sobre a terapeuta de Fernando e se mostra bem enciumada. Maria José e Alessandro levam Antônio para visitar Porfírio. Enquanto isso, Helena recebe a visita do agente Ortiz.
Helena recebe os policiais muito bem, como se não tivesse nada para esconder. O agente pergunta por Jorge e começa a falar sobre o sequestro da Maria José. Helena diz ao agente que Jorge está em um congresso em Vancouver e sobre o sequestro da Maria José, ela conta a mesma história que Bruno contou para ele. Helena diz ao agente que foi Ulisses quem levou a Maria José, dizendo que ela era a Sandra. Porfírio fica muito emocionado ao conhecer o filho de Maria José e diz que aquele é o momento mais feliz da vida dele, que Deus fez um milagre e tem uma neta e um bisneto. Maria José diz ao Alessandro que se sente bem por ter ido visitar o senhor Porfírio e que desde que o conheceu nunca o viu tão emocionado. Uma das enfermeiras que cuida de Porfírio diz a Helena que ele ficou muito feliz ao ver o bisneto. Helena liga para Jorge, conta que a polícia esteve lá e que ficou sabendo que a Maria José e o marido foram ver o Porfírio com o bebê. Jorge diz que seria muito bom que Helena fosse ver Maria José e negociar com ela, porque do jeito que as coisas vão, ela pode ser a única salvação deles. Irene e Fernando conversam descontraído, enquanto ele faz a fisioterapia. Vitória não gosta nada do que vê. Em casa, chateada, Vitória diz a Felipa que Fernando a ignora quando está com Irene. Felipa diz que se Vitória tem tanta certeza de que Fernando está gostando dessa moça, que então termine com ele. Vitória diz que acha que é o melhor, porque no fim das contas isso iria acontecer e que ela nunca deveria ter se apaixonado pelo Fernando. Vão se passar alguns dias. Vitória diz a Raquel que Ulisses está descansando em paz e é o que ela tem que pensar para ficar tranquila. Raquel diz à mãe que sim e que agora quer ir para uma clínica de reabilitação. Vitória fica feliz ao saber que Raquel quer se tratar. Alessandro diz ao agente Ortiz que não quer deixar as coisas assim, que é muita coincidência que a morte do Mateu tenha acontecido no momento tão oportuno e também o suposto suicídio de Ulisses. E ele também não quer que a canalice que Helena e o Jorge fizeram com a mulher dele fique impune. O agente também faz a mesma pergunta e pergunta quem eles podem culpar, de quem podem suspeitar. Alessandro diz que acha que os fatos estão todos interligados e há um irresponsável, o irmão dele, o Bruno. Ortiz diz que eles não têm nenhuma prova e que para eles o senhor Bruno Lombardo está limpo. Jorge volta de viagem e vai falar com Porfírio. Porfírio diz a Jorge que conheceu seu bisneto e isso o deixou muito feliz. Porfírio diz a Jorge que vai fazer o seu testamento a favor da Maria José, mas com a condição de que ele e a sua maldita clínica não recebam um centavo. O apoio dele acabou. Alessandro tenta convencer a Maria José a fazer um exame de DNA para saber se é mesmo verdade que Helena disse sobre ela ser neta de Porfírio. Maria José diz a Alessandro que não quer fazer, porque se isso for verdade, acabaria com o pai dela e ela não quer que ele sofra mais. Jorge diz que Helena precisa falar com a Maria José, explicar e convencê-la da importância do trabalho dele, porque sem a ajuda do Porfírio, ele não vai poder continuar com suas pesquisas. Alessandro presenteia a Maria José com o carro. Maria José fica muito feliz com o presente e eles saem para dar uma volta. Fernando liga para Vitória e pergunta por que ela não tem ido vê-lo. Vitória diz que esteve ocupada com o lançamento do seu livro.
Fernando diz que sente muito a falta dela. Vitória diz que também sente a dele, mas que o Hernan tem a mantido a par do progresso dele. Fernando pergunta por que Vitória não quer vê-lo. Diz que o Roberto lhe contou o que ela disse, que ele não precisa dela, e isso não é verdade. Vitória não responde Fernando e desliga o telefone chorando. Lisete volta para casa e diz a Maura que está muito feliz porque o transplante de Lete foi um sucesso. Mari informa a Maura que no dia seguinte haverá uma reunião dos sócios. Irritada, Maura diz a Lisete como me incomoda ver a Maria José e o Alessandro juntos. Não suporto isso. Fernando diz a Alessandro que Vitória não quer saber dele e não sabe por quê. De uma hora para outra, ela parou de ir vê-lo. Fernando diz que acha que Vitória pensou que ele ia ficar inválido e perdeu o interesse nele. Pedro está com Maria José na mansão Lombardo quando Helena chega dizendo que quer falar a sós com ela. Pedro diz que não vai permitir que Helena fique só com a filha dele, que por culpa dela aconteceu o que aconteceu. Também por culpa dela a Sandra morreu e ele não vai permitir que ela faça mal para a família dele. Helena diz a Maria José que se não fosse importante o que tem a dizer, ela não teria saído da casa dela. Maria José diz para o pai não se preocupar, ela só vai ouvir o que a mãe tem a dizer. Desesperada, Helena tenta convencer Maria José de que ela é filha de Cristóvão Bittencourt e neta do Porfírio. Helena diz a Maria José que com certeza Porfírio vai fazer o testamento a favor dela e tudo o que está pedindo é que ela não os abandone e não abandone a clínica. Maria José diz a Helena que não vai fazer o que ela quer e se o seu Porfírio deixá-la como herdeira, ela vai distribuir a herança entre uma instituição de caridade. Com muita cara de pau, Helena diz que Maria José não o deixa outra escolha a não ser dizer a verdade para Pedro que ela e Sandra não são filha dele, mas do Cristóvão Bittencourt. Maria José pede para a mãe não dar esse desgosto ao pai dela. Helena diz que lamenta, segue em direção a Pedro e diz até logo, Pedro. Depois, Helena diz a Maria José que não aconteceu nada, manda ela pensar no que ela disse e vai embora. Pedro pergunta a Maria José o que aconteceu, do que Helena tanto falava. Maria José diz ao pai que a mãe lhe deu as razões por ter o deixado e reconheceu que era uma mulher ambiciosa. Mais tarde, Alessandro diz a Maria José que ela não pode aceitar as chantagens da mãe. Vitória aconselha Maria José a fazer um teste de DNA para saber se Helena está dizendo a verdade ou não. Bruno vai até a casa de Júlia para ter notícias de Eric. Júlia conta que Gregório levou Eric para o hospital, diz que tiraram a bala dele e ele está bem. Bruno deixa o número do hotel onde está com Júlia e dinheiro e pede para ela avisá-lo se souber de qualquer coisa. Fernando recebe alta e vai para casa. Helena diz a Jorge que Maria José não quer que Pedro saiba que ela é filha de outro e ela lhe deu alguns dias. Jorge diz que Maria José não vai aceitar. Helena pergunta o que eles vão fazer então. Jorge diz que eles devem obrigar o Porfírio de alguma maneira, que ele deve fazer o testamento a favor deles, nem que seja à força. Alessandro diz a Paula que Helena disse que ela é filha do seu Pedro. Só a Maria José e a Sandra é que são filhas do Cristóvão. E elas precisam fazer um teste de DNA para saber da verdade. Paula diz que aquela mulher é uma infeliz e ela a odeia. Maria José convence Paula a fazerem o exame.
E é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.